Era FM 92.7. Dá gosto de ouvir. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara. Queria agradecer-lhe as palavras que me dirigiu. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, todos os vereadores, Sra. Vereadora, Srs. Autarcas de Freguesia, Srs. dirigentes associativos, nomeadamente o Sr. Presidente da Cooperativa de Desenvolvimento Regional Dolman, à comunicação social que aqui se encontra, da região e também do Distrito do Porto e da região Norte, à Agência Luz e ao Porto Canal. Queria cumprimentá-los e agradecer-lhes a presença que ajuda a transmitir para os outros aquilo que aqui de mais importante se passa e a comunicar para aqueles que estão fora, que acompanham muito de perto tudo o que se passa nos nossos territórios e nas nossas regiões. E permitam-me comentar o Sr. Jorge Oliveira, que aqui representa o Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, o Embaixador Júlio Vilela, que, não podendo estar, se faz representar pelo Dr. Jorge Oliveira, que é alguém que há mais de 30 anos trabalha na imigração, ainda trabalhou, julgo que na antiga Junta da Imigração, de tal forma que hoje é comum assumir-se que é talvez um dos 3 portugueses que mais sabe de questões ligadas aos problemas, aos fluxos da imigração. E cumprimentamos de uma forma fraternal a todos, porque efetivamente estou entre amigos, entre conterrâneos, e é sempre um momento importante para nós estar no desempenho de funções públicas junto daqueles de quem gostamos e por quem nutrimos uma amizade muito especial. Os gabinetes de apoio ao imigrante têm, neste momento, 3 grandes objetivos políticos e que correspondem a uma nova interpretação da função dos gabinetes de apoio ao imigrante para todo o país. O primeiro objetivo é o de alargar os gabinetes de apoio ao imigrante a todo o país. Durante muito tempo, e até às funções de que fui investido, só havia gabinetes de apoio ao imigrante no Norte e no Centro, porque se convencionou que apenas havia imigração no Norte e no Centro do país. E no Norte e Centro, muito particularmente nos territórios de menor densidade populacional. Ora, o que a realidade nos mostra, e quem viaja um pouco por toda a rede consular e faz o contacto direto com quem está nos centros de atendimento, verifica que a imigração é hoje, cada vez mais, um fenómeno transversal ao país, transversal do ponto de vista da geografia, mas também transversal do ponto de vista dos estratos sociais. Encontram-se por toda a rede pessoas da Grande Lisboa, do Grande Porto, do Alentejo, do Algarve, do Norte e também, naturalmente, do Centro. Daí que o primeiro grande objetivo tenha sido assumido por nós como alargar os gabinetes, estas células de contacto com os serviços consulares a todo o país. E, para isso, estabelecemos uma meta, criarmos 30 novos gabinetes de apoio ao imigrante entre novembro do ano de 2015 e novembro do ano de 2016. Hoje, julgo que fechamos o 27º Gabinete de Apoio ao Imigrante e, portanto, estamos em condições de cumprir o objetivo político de aumentarmos em 30% os gabinetes de apoio ao imigrante de todo o país. Este objetivo de alargamento ao país, a todos os territórios do país, permitiu que tivéssemos chegado já ao Algarve, ao Alentejo, à Grande Lisboa. Sintra foi o primeiro grande município de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, que criou também o Gabinete de Apoio ao Imigrante, assim como o Concelho de Odivelas. Neste Distrito do Porto foi dado um passo também muito significativo. Tivemos uma reunião na comunidade intermunicipal do Tâmega por volta de junho deste ano e desde então até hoje foram constituídos gabinetes de apoio ao imigrante em Sinfãs, gabinetes de apoio ao imigrante em Paredes, em Lousada, em Felgueiras, em Paços de Ferreira, agora em Amarante, e apenas fica a faltar o município de Penafiel para que todo o Val do Sousa e Baixo Tâmega esteja coberto com gabinetes de apoio ao imigrante. Hoje também fiz o protocolo com o FAF e diria que nós, em breve, teremos condições para que toda a região norte possa estar coberta com gabinetes de apoio ao imigrante, porque já foi desenvolvido o mesmo esforço no Distrito de Braga, no Distrito de Viana do Castelo, no Distrito de Bragança e também no Distrito de Vila Real. E, portanto, isto corresponde ao primeiro grande objetivo político.
Um segundo objetivo político tem a ver com o conteúdo dos gabinetes de apoio ao imigrante. Durante estes últimos 14 anos, os gabinetes de apoio ao imigrante foram criados em 2002 e tinham no seu conteúdo fundamentalmente funções de caráter social. Se formos olhar para os mais de 20 mil atendimentos que foram feitos este ano, verificamos que mais de 80% dos atendimentos são atendimentos relativos à recuperação e validação de direitos sociais, nomeadamente direitos de pensões, reconhecimento também de circunstâncias de vida social difíceis, que seja pela invalidez, seja pelos acidentes de trabalho, e o diálogo, o trabalho conjunto de cooperação com a segurança social é o primeiro e o mais importante tema de trabalho nos gabinetes de apoio ao imigrante de primeira geração. Mas há depois um conjunto de outras questões, por exemplo, o reconhecimento e a validação das competências escolares. Sempre que uma família sai para o exterior, leva os seus filhos, leva os seus netos e quer que as suas competências escolares sejam reconhecidas para efeito de candidatura ao desempenho de atividade profissional ou para ingresso nos sistemas de ensino básico, secundário ou superior dos países de acolhimento. E o mesmo acontece quando essas famílias regressam aos territórios de origem. E, portanto, este era o conteúdo que estava fundamentalmente no conjunto das atividades desenvolvidas pelos gabinetes de primeira geração, mas agora entendemos, por uma razão de eficácia, integrar no trabalho dos gabinetes outras dimensões da administração central. E digo da administração central porque procuramos ter representantes não dos gabinetes políticos, que têm sempre um caráter transitório, mas da estrutura da administração central relacionada, ou mais diretamente relacionada, com os temas dos portugueses que vivem, que trabalham e que investem em todo o mundo. Temos, por isso, hoje um representante da Secretaria de Estado da Segurança Social, e, portanto, da Segurança Social. Temos um representante do Centro Nacional de Pensões e da Caixa Geral de Aposentações. Temos um outro representante dos assuntos fiscais, por causa da dupla tributação às empresas e à mobilidade das empresas no seu investimento, e na questão da segurança social, a mobilidade de trabalhadores e os direitos dos trabalhadores em mobilidade. Temos um representante da AICEP e, portanto, da Secretaria de Estado da Internacionalização, que acompanha os investimentos que se dirigem ao exterior e também o investimento direto estrangeiro no nosso país. Temos um representante da Secretaria de Estado da Indústria, que tem a tutela do IAPMEI e, portanto, os incentivos, um regime de incentivos ao investimento, nomeadamente ao investimento jovem, porque é um investimento que nos interessa valorizar, considerando as possibilidades de regresso das últimas vagas migratórias dos últimos 5, 6 anos. E temos ainda também o representante do Turismo de Portugal. Esta equipa reúne mensalmente com a presença da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, com o Dr. Jorge Oliveira, e o objetivo é de diagnosticar obstáculos à boa resolução das dificuldades que nos são colocadas, garantindo, portanto, celeridade e garantindo também eficiência na resolução desses assuntos. Um terceiro objetivo político dos gabinetes de apoio ao imigrante foi o de identificar, acompanhar e apoiar o micro e o pequeno investimento dos portugueses que vivem no mundo e que querem investir nas suas terras de origem. Isto resulta já de uma iniciativa que tinha sido lançada em 2013, mas que não teve desenvolvimento. E nós relançamos a iniciativa, identificamos já mais de 6 mil micro e pequenas empresas da diáspora, vamos realizar o primeiro encontro dos investidores da diáspora, para o qual será convidada a Câmara Municipal de Amarante e os técnicos responsáveis pelo Gabinete de Apoio ao Imigrante, em Sintra, nos dias 16 e 17 de dezembro. Era para ser no dia 8 e dia 9 de dezembro, foi adiado para dia 16 e 17 de dezembro, para aproveitarmos também o fluxo que se faz nessa época do ano, da parte de muitos desses portugueses que vêm passar a época do Natal a Portugal. E aí vamos ter os autarcas com o Gabinete de Apoio ao Imigrante e os técnicos responsáveis por esses gabinetes. Vamos também ter micro e pequenos empresários da diáspora. Devemos dizer que já estamos próximo das 200 empresas inscritas, que vêm desde o Dubai, desde a Austrália,
à costa oeste dos Estados Unidos da América e da própria África do Sul ou do Canadá. Portanto, já temos inscrições de todas as regiões do mundo para este encontro. Convidamos também os responsáveis das câmaras de comércio e indústria de luso-descendentes, ou com a presidência de luso-descendentes, e identificamos 66 câmaras de comércio que são lideradas e foram constituídas por portugueses no mundo, embora dessas 66, a informação de que dispomos é que apenas 40, pouco mais de 40, estão ativas, e portanto também são convidados para esse encontro, e o objetivo é que se conheçam reciprocamente e sobretudo conheçam esses investidores, as oportunidades de investimento que há em Portugal e que há em cada terra do nosso país. Daí que iremos também convidar as comunidades intermunicipais de todo o país, por forma a que os municípios por essa via, porque é impossível depois os 130 municípios já têm gabinetes de apoio migrante, cada um fazer uma apresentação, mas para que as comunidades intermunicipais possam depois estruturar uma apresentação por forma a criarem divulgação e a criarem networking entre uns e outros. E, portanto, este constitui o terceiro objetivo, e constitui o terceiro objetivo destes acordos que agora estamos também a firmar com o município de Amarante. E eu diria que esta área da economia, das empresas, é uma área que tem um potencial imenso. Quem visita as comunidades portuguesas encontra portugueses extraordinários. Pessoas que venceram dificuldades imensas e que hoje são pessoas não apenas bem inseridas na estrutura económica, na estrutura comercial e empresarial dos países de acolhimento, como, em alguns casos, têm funções de direção nas principais estruturas económicas, empresariais e financeiras dos países de acolhimento. Enviaram os portugueses para Portugal em 2014, os portugueses no mundo, 3.057 milhões de euros, de acordo com dados do Banco de Portugal. E em 2015 enviaram 3.300 milhões de euros. Mas nós sabemos bem que o fluxo de investimento e de recursos que trazem para as suas terras de origem é bem superior a estes fluxos que são acompanhados pelo Banco de Portugal. Rara é a terra, rara é o município em que no verão não tem um afluxo adicional aos serviços do urbanismo da parte dos imigrantes para recuperarem património imobiliário, para se informarem sobre o modo como podem investir e valorizar recursos endógenos locais, daí que haja efetivamente uma grande oportunidade para os nossos municípios, para a nossa região, para o nosso país, na valorização e na dinamização destas estruturas. Eu pude visitar a vossa exposição, que a Câmara de Amarante teve também em parceria com a Fundação Gulbenkian, em Paris, do vosso pintor Amadeu Sousa Cardoso. Pude visitá-la, felizmente, por 3 vezes, que me deu para também ter mais tempo de aprendizagem nessa exposição. E vi que, efetivamente, Amarante, já sabia também daquelas germinações que aqui haviam com a Câmara Municipal de Amarante, aliás, ainda com a doutora Arminda Abreira, uma visita que fez à Fundação Esta de Queiroz, outrora, com esse grupo de pessoas que vêm, suponho que da Alemanha, e, portanto, sei que há uma prática do município de Amarante já de relação com as comunidades estrangeiras e que viram também as comunidades estrangeiras e nas próprias germinações. Fiquem com este número, há mais de 900 germinações no país, sendo que uma parte delas está inativa, mas estas 900 germinações em todo o país, eu diria com todos os territórios, ou com quase todas as regiões do mundo, o trabalho com as germinações, na articulação com os gabinetes de apoio ao imigrante e com os gabinetes de apoio ao investidor, como pude ouvir também, tem efetivamente condições para não apenas atrair investimento, para apelar a que aqueles que daqui saíram aqui possam investir, porque acontece muito isso. Pessoas que fizeram poupanças quererem investir e não saberem como é que o podem fazer. Assim como, porque também se destina a este objetivo, micro e pequenas produções que estejam cá e que queiram sair para a rede consular e diplomática e para essas comunidades portuguesas. Eu dou-vos este dado que é bastante importante. Este Gabinete de Apoio ao Imigrante abre as portas de Amarante a uma rede consular e diplomática que tem 127 postos consulares de carreira
e 225 consulados honorários, 35 desses consulados honorários que praticam atos consulares, emitem vistos, passaportes eletrónicos, fazem recenseamento. E, portanto, esta rede comporta 1.300 funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e tem ainda 312 professores de língua portuguesa e, portanto, por intermédio do Instituto Camões, e tem ainda técnicos da AICEP e técnicos do Turismo de Portugal. Daí que este protocolo, se for trabalhado, se for acompanhado e se for usado naquilo que possibilita, traduz efetivamente uma porta de entrada numa rede consular e diplomática em todo o mundo que permitirá a Amarante e à região usufruir, beneficiar dessa rede para as múltiplas manifestações de divulgação, de promoção e de atração de investimento, de atração cultural, de atração turística. E, portanto, reitero, para concluir, que a nossa disponibilidade é total. Já o disse também representantes associativos que aqui se encontram. Por exemplo, as manifestações, as apresentações de produtos que se fazem em França, na Feira do Imobiliário e do Turismo em França, uma feira onde são mais de 200 empresas responsáveis por uma faturação superior a 1.000 milhões de euros. Mas os serviços consulares e diplomáticos têm instalações, têm espaços como este, aqui onde estamos, com nobreza, com dignidade, onde se podem fazer promoções e, portanto, não têm que despender de quaisquer custos para usarem essa rede, essa disponibilidade para promoverem Amarante, para promoverem a nossa região e para, com isso, também criarem novas oportunidades de vida económica, de vida empresarial, de vida cultural e de vida social. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo maiores felicidades para o protocolo, porque eu disse isto em Fafa há pouco e volto a repetir aqui. O Napoleão dizia que os tratados são meros bocados de papel. Os protocolos também são meros bocados de papel. Nós é que temos que lhes dar vida. E isso depende, portanto, agora, nós disponibilizamos uma rede, uma plataforma. Agora é preciso usá-la e usá-la bem, porque efetivamente há um campo muito grande. E temos autarquias que têm um grande desempenho. Eu vou dar dois exemplos de duas autarquias que têm o melhor desempenho em termos de atendimentos, a Feira e a Guarda. A Guarda tem mais de 2.200 atendimentos por ano. A Feira não tem tantos atendimentos, tem cerca de 1.000, mas já trabalha com uma rede de cerca de 1.000 micro e pequenas empresas da Vila da Feira, porque tem também pessoas no Brasil, tem pessoas um pouco por todo lado. E, portanto, eu julgo que fica aqui uma porta aberta para o trabalho de valorização destes territórios do Baixo Tâmega e do Val de Sousa, que são territórios que bem precisam do contributo e da ajuda dos nossos imigrantes. Peço só, faço um pedido, porque as câmaras não têm feito isso, mas vou mandar uma carta a todas para fazerem isso. Colocarem no site das câmaras municipais uma janela específica para o Gabinete de Apoio ao Imigrante e, eventualmente, criar-se uma linha verde no urbanismo, porque os imigrantes, quando vêm cá, vêm com pouco tempo. E, como vêm com pouco tempo, precisam de celeridade processual, nomeadamente nas questões ligadas ao urbanismo. Há câmaras que já o fizeram e ficam, portanto, estas duas sugestões concretas que podem ajudar a facilitar a vida àqueles que vêm aqui em períodos muito curtos e precisam, muitas das vezes, de acompanhamento especial, porque já perderam contacto com a realidade legal, com a própria língua, muitas das vezes, e é preciso. As questões do urbanismo são muito complexas, mesmo para quem tem maior instrução, muitas vezes é difícil, remete-se para a legislação, é uma confusão. Ter alguém que explique, que acompanhe esses portugueses que vêm cá nesses períodos do ano e que trazem investimento para as nossas localidades, são sugestões simples, mas que podem ter resultados concretos. Muito obrigado pela vossa atenção.